Estamos de volta com o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, e nosso quadro Empreendedorismo. Todos os inícios de semana aqui na telinha da sua TV Verde Vale. Você que é empresário, você que está pensando em montar uma empresa, você que está precisando de dicas aí gerenciais, fique ligadinho no programa Multimídia com parceria com a F2 Consultoria aqui em Juazeiro do Norte. Telefone 3587-1627. E é com grande alegria hoje que nós vamos conversar com Rita de Cássia Monteiro. Ela que é consultora em gestão de pessoas. Rita, é um prazer tê-la no programa Multimídia. Tudo bom? Tudo bem, Marcelo. O prazer é todo meu. E no momento, Rita, onde todo mundo só fala em pessoas, todo mundo precisando vender, comércio contratando ainda, não é, Rita? É bom o comércio começar, as empresas, no final de ano, já começar a procurar seus talentos humanos, né, seus profissionais, para quando chegar no fim do ano realmente estarem preparados, né, para atender o mercado, né, que tem aí todo final de ano, todo Natal, toda festa de Ano Novo, que as pessoas têm a tendência a comprar. Então é necessário que as empresas já se preparem para esse grande evento do final do ano, trazendo os talentos para dentro das empresas. Justamente, mas isso já tem que estar previsto, não é? Dentro de um planejamento estratégico, Rita? Tem todo para que os recursos humanos funcione, né? Que ele traga o profissional para dentro da empresa, ou o talento humano, como nós chamamos, ele precisa fazer um planejamento estratégico de que como é que ele vai, qual é o perfil que ele vai desejar. O que é que a empresa desses profissionais. E esses profissionais, em contrapartida, tem também que estar preparado para adentrar o mercado de trabalho. Porque muitas vezes as pessoas acham que não tem trabalho, emprego. Na realidade, não tem, muitas vezes, pessoas preparadas. Rita, e qual o papel da F2 Consultoria, no caso, pegando uma empresa para trabalhar? É orientação, é uma consultoria? Nós chamamos também de coaching, né? Que é uma orientação particular. Então, é assim, a empresa contrata o sistema de gestão de pessoas, porque ele é todo um sistema, ele é toda uma política, ele tem métodos e planejamentos para poder montar um RH. Não é só ter pequenas coisas, não, ele tem 6 passos, na realidade. Então, a primeira coisa, como é que eu vou agregar o funcionário na empresa? Antes de eu fazer isso, a empresa precisa criar um perfil daquele funcionário. Esse perfil hoje é baseado nas competências humanas. Então, o que são as competências humanas? São os chamados hoje os pilares do saber. O profissional precisa saber o conhecer, saber fazer e saber ser. Então, é chamado de competências de conhecimentos, habilidades e comportamentos. Então, ela monta um manual e esse manual vai definir para cada cargo qual é o conhecimento que cada cargo necessita ter, quais as habilidades que cada profissional precisa para aquele cargo, por exemplo. Se é um engenheiro, qual a habilidade que o engenheiro tem que ter? Ele tem que ter inteligência cognitiva, tem que ter sistema de comparação, tem que saber liderar. E comportamentos, quais são o que é que as empresas desejam hoje? Que as pessoas tenham a ética, sejam honestos, tenham a responsabilidade, comprometimento. Então, ele vai montando esse perfil. Então, quando nós vamos selecionar, que é o outro passo, então nós vamos selecionar esses profissionais baseados exatamente nesse perfil que a empresa descreveu e que a empresa trabalha para que seja compactado, né? Que se encaje, que eles fiquem juntos, que eles possam se desenvolver e se envolver nesse processo. E no caso é necessário um profissional em recursos humanos dentro das empresas para movimentar tudo isso? Porque o RH ele é dinâmico, ele o tempo inteiro, tá entendendo? Sempre muda o tempo inteiro, porque o RH ele vai recrutar, selecionar, montar o perfil, ver o clima organizacional, fazer avaliação de desempenho, ele vai manter o funcional, cuidar deste funcionário, que é a questão da qualidade de vida, segurança, ergonometria. Então, ele tem vários eixos que o RH monta esses eixos e ele é contínuo, sempre dinâmico. Entra, sai, treina, desenvolve, capacita, coloca nos lugares certos, busca os talentos, desenvolve as lideranças, então o trabalho em equipe, então o tempo inteiro o RH necessita fazer esse trabalho bem dinâmico e desenvolver os talentos humanos. E para isso, Rita, você não acha necessário uma experiência já de mercado? É interessante, eu acho que aí é que entra uma consultoria, porque às vezes o dono da empresa fala, não, mas eu tenho um profissional de RH, mas os recursos humanos dele não funciona. Porque muitas vezes as empresas confundem a pessoa do departamento de pessoal, que faz folha de pagamento, que faz rescisão contratual, como recursos humanos. Na realidade, o recursos humanos ele é agregado ao departamento pessoal, até porque o recursos humanos trabalha com todas as leis, quando ela vai fazer a parte normativa da empresa. A empresa, por exemplo, quer normatizar bancos de hora.
Então, o RH é quem monta essa planilha de banco de horas, mas junto com o departamento de pessoal. Então, eles são realmente parceiros. Mas o recurso humano, na realidade, elas são políticas, elas são métodos e planejamento para que o sistema de pessoas funcione. Agora, o que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é humanizar as empresas. Então, o RH ele faz recursos humanos, que são as políticas, por exemplo, a política salarial, a sucessão dentro da empresa, a plano de cargos e carreira, é RH que faz. Então, existe essa diferença entre departamento pessoal e RH. Então, muitas empresas acham que o departamento pessoal, quando eu chego nas empresas, muitas vezes, que me apresentam, sou recurso humano, a pessoa do RH diz, a pessoa do departamento pessoal diz assim, mas eu sou RH, então eu fico calada muitas vezes, porque, na realidade, ela também é recursos humanos. Mas como fazer esses recursos humanos é que realmente é a grande deixa, né? Para harmonizar a empresa, para criar talentos. E isso eu acho que parece que não está bem claro na cabeça até dos empresários, dos donos de empresa. Geralmente os empresários perguntam, por que eu preciso de um recursos humanos para vir me dizer o que é que eu tenho que fazer com meus funcionários se eu já ganhei dinheiro? Só que hoje é um mercado altamente competitivo. E o cliente interno ele tem que estar muito bem preparado para atender o cliente externo. Então, essas habilidades que o cliente interno tem que desenvolver, muitas vezes eu já ouvi empresários dizer assim, eu trouxe um funcionário excelente da outra empresa e não deu certo na minha. Ele não deu certo na dele porque ele não tem um plano de carreira, de benefício, de treinamento, de envolvimento das pessoas no processo. Porque não é necessário ser só empregado, eles são pessoas, eles precisam ser ouvidos, escutados, motivados, descobertos muitas vezes. Muitas vezes as empresas têm líderes e não desconhecem a capacidade que as pessoas têm. Porque ainda vem, muitas vezes, não é uma crítica, mas é um fato, nós ainda estamos num passo entre que nós estamos na Revolução Industrial e numa Revolução Tecnológica. Então, é uma linha muito tênue que separa isso, é muito rápido, hoje, o conhecimento do mundo. Um profissional hoje, antigamente, um cara fazia uma faculdade e se via para 20 anos. Hoje, ele tem que fazer anualmente alguma coisa, ou MBA, ou pós-graduação, ou alguma coisa na sua área, porque o conhecimento do mundo ele muda a todos os instantes. E muitas vezes os empresários não estão preparados para essa mudança. Aí nós encontramos nas empresas assim, funcionários muito antigos que não estudaram e a juventude entrando com todo o gás, aí começa a haver conflito de geração na questão de administrar. A administração, ela fica... Isso tem que ser visto. Isso tem que ser trabalhado e engajado, não é que os velhos não tenham sua validade, sua importância tem muito grande, mas precisa também se modernizar. E o jovem precisa também entender o que é a cultura, o que é a política da empresa, qual é a missão dela, para poder haver esse engajamento, para poder a empresa se desenvolver. Agora, Rita, a gente fala em recursos humanos e falando para os empresários, não é? E o pequeno empresário precisa também pensar nisso, não é? Para quem pode buscar esse tipo de informação, esse tipo de consultoria, o pequeno também? Pode. Atualmente a F2 Consultoria nós estamos terminando uma integração agora de uma empresa que antes dele abrir a indústria, é uma indústria química, e ele só tem 12 funcionários atualmente e ele montou todo o plano de carreira dele, ele montou o manual, o perfil de cada funcionário, como ele gostaria que fosse, nós recrutamos junto com o RH deles, procuramos os melhores perfis, treinamos antes de entrar dentro da empresa para trabalhar. Então ele já entrou, como se diz assim, já com a base pronta, então ele não teve nem rotatividade. O risco aí vai lá. O risco diminui porque não tem a rotatividade de entra e sai. Então quer dizer que é disponível para o pequeno. É disponível, e a primeira pessoa que nós recrutamos para ele foi o recursos humanos deles. Depois que nós recrutamos, nós chamamos ele para escolher entre as pessoas, geralmente é 3 para 1. Eu tenho um cargo, nós recrutamos 3 pessoas que são aprovadas, os 3 são aprovados e eles é quem escolhe, porque vem a questão da empatia, da credibilidade, da confiança, né? Aquele primeiro momento, né, que a gente chama assim de uma certa sedução, e realmente eles começaram a empresa já com a base feita, antes de abrir todo o quadro já estava sendo treinado, tanto na parte específica, técnica, como na parte de recursos humanos. 2 perguntas para você que eu gostaria de fazer. Qual o trabalho, quando a F2 Consultoria, na área de recursos humanos, não é? de gestão de recursos humanos, pega uma empresa para trabalhar, quais os passos que a F2 Consultoria percorre para estar auxiliando o empresário? E uma segunda pergunta já também, quais os passos que o empresário que queira montar e que queira ter acesso a isso deve percorrer?
Vou começar pelo empresário. O empresário deve buscar a F2 para ele entender primeiro o que é recursos humanos. Geralmente, quando eles vão, a equipe toda, os diretores e eu que sou da gestão de pessoas, nós sentamos e vamos explicar para ele quais são os passos. E explicar para ele muitas dúvidas que geralmente o empresariado tem. Ele acha que se montar um recurso humano na empresa, ele vai perder o poder. Porque realmente é uma área estratégica da empresa. Tem que saber delegar. Tem que saber delegar, então tem que confiar. Segundo, a primeira coisa que nós fazemos chegando na empresa é um clima organizacional. Nós fazemos um diagnóstico da empresa. Nós montamos um questionário que envolve relacionamento, comunicação, tarefas, qualidade, sistema de informação e perguntamos aos funcionários como eles verem a empresa, inclusive ao dono da empresa. Depois nós mostramos para ele quais são os passos necessários a serem trabalhados. Então, primeiro nós criamos um diagnóstico para mostrar para ele, é isso aqui que eles estão dizendo que é isso. Não somos nós que estamos dizendo, são seus funcionários. Agora, de acordo com isso, você traça... Aí nós vamos traçar um planejamento de trabalho. Porque não dá para chegar lá e dizer, não, vamos fazer recursos humanos de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Ele tem passos que nós fazemos conjuntamente, tem outros que nós só podemos fazer no futuro. Eu só fazer um plano de carreira depois que toda a empresa estiver estruturada. Eu não posso começar fazendo um plano de carreira se a empresa não tem nem perfil. Ou então, nós pegamos empresa de alta rotatividade. Entra funcionário, sai funcionário. Ela não consegue trabalhar os talentos, ela não consegue fidelizar o cliente interno. Então, o que acontece? Vamos buscar porque é que essa empresa tem tanta gente entrando e saindo. Geralmente é um problema de gestão, é como liderar. Aí é onde a gente descobre os segredos e onde tem que serem trabalhados. E para o empresário não chegar a pecar na administração, quais os passos que ele deve fazer, deve tomar em relação aos recursos humanos e em relação à F2? Eu acho que ainda, acima de tudo, como o recursos humanos, lidar com pessoas, os seres humanos são situacionais, né? Quando você faz uma planilha de Excel, de uma planilha financeira, você sabe a soma, o resultado que vai dar. Se você fizer de compra, você sabe o que entrou no almoxarifado e o que saiu. Com recursos humanos não tem como mensurar isso. Então, muitas vezes, eles ficam impacientes, achando que as coisas não estão se engajando. O grande problema é que quando a gente começa, dentro desse sistema se desenvolvendo, começa a dar sugestão de melhoria, muitas vezes eles não estão abertos a essas mudanças. Porque hoje a gestão de pessoas não fala mais em mudança, fala em transformação das pessoas, em transformação de uma sociedade para melhor. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu não acredito num bom profissional que não é bom filho, que não é bom esposo, que não é bom marido. É a mesma coisa, como é que eu posso ser bom numa área e ruim na outra? Então, realmente, esses comportamentos, essas habilidades, esses conhecimentos, eles precisam ser bem trabalhados para ser engajado dentro dessa sociedade, dentro desse novo mercado de trabalho, né? Que é cada vez mais mutável, cada vez mais ágil, cada vez mais rápido. Então a palavra não é globalização, correria, corra atrás para que você coloque tudo em ordem. Agora, Rita, eu não poderia deixar você passar aqui sem dar aquela dica para aquele profissional que está indo procurar o seu emprego, né? Que seja emprego temporário agora nesse fim de ano, que está precisando. Dê uma dica para o pessoal. Uma das grandes dificuldades que eu encontro, Marcelo, na hora que eu estou recrutando, é na hora de elaborar um currículo, por incrível que pareça. Se você abrir a internet hoje, nós estamos na era da informação, se você for nas universidades, nos professores, todo mundo acha que sabe montar um currículo. E quando nós vamos avaliar esse currículo, nós encontramos uma grande dificuldade das questões daquele candidato, ele não saber como montar o currículo dele, tá? Então, a segunda questão também é que as pessoas que vão para um recrutamento, para uma seleção, ela acha que nós escolhemos elas. Na realidade, ela que se seleciona para nós. Então, essas competências do conhecimento, das pessoas buscar estudarem, porque hoje com essa história da internet é muito bom, muito legal, mas os profissionais estão deixando de ler, de escrever, de saber redigir, coisas que parecem simples, mas que na verdade não é. Então, eles precisam saber o que são as competências individuais dele. O que eu preciso ter de conhecimento para eu exercer aquela área? Então, eu tenho que me especializar nisso. O que eu preciso de me desenvolver nas minhas habilidades? Que talentos, que aptidões eu tenho para poder eu trabalhar minhas aptidões? E outra, quais são os comportamentos que eu preciso ter? Porque hoje, com essa inversão de valores, estão misturados os comportamentos. Mas as empresas ainda precisam de pessoas éticas, comprometidas, responsáveis, sinceras, sabe? Então, tudo isso, ele precisa saber dar essa informação e a gente precisa acreditar naquele profissional que está dizendo isso. Então, eu acho que os profissionais precisam acordar um pouco para essa questão das competências humanas. Maravilha.